Para gravar, atenção. Começando agora nosso exemplo, certo? Vou dar um exemplo do transformação de um código. Eu ia fazer código de 3 endereços, mas eu preferi fazer com código maiorzinho, um código mais complexo do que o código de 3 endereços, para vocês entenderem também. Não está aparecendo aqui para mim. Se eu estou com o retorno aqui, está aparecendo o código já. Tem alguém que não está vendo o código aí? Respondam aí. Não, tô vendo. Tá, todo mundo está vendo o Acho que é a código, né? questão das duas fotos lá, que tem uma foto do professor e outra foto do... Uma tem minha foto ainda, certo? A outra que vai aparecer o código aí que eu fiz no Word aí. É uma telinha do Word com o código que eu quero fazer para vocês converter para código de máquina. Ok? Aparecendo, normal. Muito bem. Vamos lá então, certo? Eu ia fazer código de 3 endereços, mas eu pensei que melhor, eu vou fazer com código maior mesmo, porque com 3 endereços fica muito mais fácil, né? Fica fácil demais. Assim fica mais legal para a gente trabalhar. Muito bem. Então eu tenho aqui a primeira linha de código, essa linha de código aqui, certo? E eu vou começar a converter ela no 3 endereços do código de máquina. Primeira coisa, eu vou fazer as operações que são prioritárias aqui, que é essa divisão aqui, essa divisão e essa soma aqui, ok? Os valores de x, y, z e w são valores que estão na memória RAM. A primeira coisa que eu tenho que fazer é dar o load. Então, load, certo? De y em R0. Então, primeira coisa, load de y em R0. Aí eu posso botar assim, ó, add, aliás, é uma divisão, né? Perdão. Div R0, div R0. Aí eu tenho 15,2 é um valor, eu não posso botar aqui o valor, né? Que esses comandos só trabalham com registradores. Então, eu vou fazer uma atribuição de registrador, onde eu vou botar aqui R1 recebe 15,2. Eu vou atribuir esse valor ao registrador direto. Na verdade, não tem igual não, né? Só o valor mesmo, R1 e o valor. Então, aqui eu estou atribuindo o valor 15,2 a R1. Então, ó, div R0 R1. Ok? Com isso aqui, eu coloco o valor da divisão em R1. Lembrando que sempre o segundo é que recebe o resultado. Então, em R1 agora tem não mais 15,2, mas o valor da divisão de y por 15,2. Certo? Aí vou aproveitar e fazer agora esse aqui, ó. Esses dois aqui, certo? Eu vou dar um load de z em R0. Por que em R0? Porque eu não vou mais precisar do valor de y. Não aqui, certo? Não vou mais precisar do valor de y. Não nesse momento aqui. Aí eu vou dar o load de z em R0. Mas não posso usar o R1, porque R1 está com o valor da divisão que eu preciso agora nesse... Vou dar load R2. Vou dar o load de W em R2. Então, load de W em R2. Certo? Porque o valor de R1 é útil para mim. É um valor útil para mim. Aí eu vou fazer aqui a soma. Então, add R0, R2. R0, R2. Com isso aqui eu estou colocando o resultado da soma em R2. Então eu tenho a divisão que está em R1 e eu tenho a soma que está em R2. Então eu vou fazer a multiplicação multi de R1 com R2. Que é essa multiplicação que está aqui, ó. Essa que está aqui. A R1 com R2. R1 é a divisão e o R2 é a soma. Então, estou multiplicando R1 com R2 e o resultado fica em R2. Ok? O resultado está em R2. Então, eu vou dar o load de x agora. Load de x que eu posso estar em R0 ou em R1, tanto faz. Certo? O load de x em R0. E vou fazer a soma.
ADD, R2, R0. Pronto, o resultado da soma está em R0. Da soma de X. Professor, eu poderia colocar resultado em R2? Sim, Deixar sim. em R2? Tanto faz, tanto faz. Tanto faz. A soma ela é comutativa, né? Então, tanto faz. Aqui, na verdade, o único que eu não poderia deixar aqui diferente é a divisão. Porque o R0 é o dividendo, é o dividendo e R1 o divisor. Então tem que ficar onde está o divisor. Eu não posso inverter, porque senão o valor dá diferente, né? A divisão não é comutativa. Mas as outras operações que a gente fez até agora, no caso a adição e a multiplicação, eu posso fazer isso aí também, certo? Não tem problema nenhum. Só a divisão que eu não posso fazer. Muito bem. Então eu terminei essa primeira linha de código e eu estou aqui com o resultado de x já calculado aí todinho em R0. Ok? Deixa aqui um comentário. Comentário, ó. R0, valor de x. Só para a gente lembrar aqui. Muito bem. Aí eu tenho um if. Um if, em linguagem de máquina, é o CMP, certo? CMP. Tem outros comandos também para if, mas eu vou usar o CMP. Ok? Então, primeira coisa, antes de botar o CMP, eu vou fazer uma operação de maior. Eu vou botar aqui um R1 recebendo 10, certo? Porque 10, o valor está aqui, ó, R4. Se R4 for maior que 10, é um valor, vou deixar ele em R1, né? R0 eu não posso, porque está com o valor de X, então vou deixar ele o 10 em R1. Então, vou botar aqui, ó, uma operação de maior, PIG, maior, R4. R4 não, tá errado isso aqui. Isso aqui era para ser Y, perdão. Tá errado aquilo ali, era Y. Muito bem. O valor de Y eu não tenho mais. Eu tenho dado dele o load em R0, perdi o valor de Y, né? Gastei o R0 com outra coisa. Então vou dar o load de novo de Y em R2. Não posso nem usar R0 e nem R1. Então vou dar aqui big R2 maior R2 e R1. Ele está comparando se R2 é maior do que R1. O resultado, que é um valor booleano, ele fica em R1. Os registradores não têm tipo. Eu posso botar valor inteiro, real, booleano, qualquer coisa no registrador. Não tem um tipo, do tipo, não existe isso. São registradores, são áreas de memória, recebem qualquer tipo de valor. Então o resultado da operação lógica, ou seja, verdadeiro ou falso, vai ficar em R1, certo? Aí eu boto ó, CMP-R1, CMP-R1, o if, eu vou jump, JNZ. É o goTo. GoTo, endereço 5. 5 não está em canto nenhum, né? Então, R2 recebe 5, jump R2. Ok? Ali é o GoTo 5 que tem ali. Aqui, nessa linha aqui. GoTo R5. GoTo 5, perdão. Professor, Oi. aí no caso do Big e do R1, o R1 ele é 10, duas acima do Big, ele recebe 10, né? É. Aí ele vê se R2 é maior que É 10. maior do que R1. Sim, no caso o valor de Y vai ser maior que 10, né? Não. Se o valor de Aí, Y for maior do que R10, R1 vai ganhar verdadeiro. Se o valor de Y não for maior do que 10, ele vai ganhar falso. não, É o então, valor que vai para R1 aqui. o que eu quero saber assim, R1 é 10, mas aí vai ser 10 e no final da operação já vai atribuir o valor também da operação. Isso, se é verdadeiro ou falso. Pronto, era isso que eu estava em Porque, como dúvida. eu falei, um registrador não tem tipo. Ah, registrador é do tipo inteiro. Não existe tipo para registrador, certo? Registrador é uma área de memória. Então, ele ganha 10. Eu vou comparar ele com R2, R2, R1, certo? E colocar o resultado verdadeiro ou falso em R1. Porque eu não vou mais expressar desse 10. Ele é uma variável morta. Aí ele é um registrador morto. Então, eu sobrescrevo ele com o resultado da operação big. Tranquilo. Aí eu faço o CMP, eu posso, perdão, deixa eu só inverter aqui a ordem, porque o CMP, ele executa a linha seguinte, certo? Se for verdadeiro, ele vai executar a linha seguinte. Então,
Eu não posso botar o R2 aqui. Então, primeiro eu atribuo o R2, aí faço o CMP do R1 e na linha seguinte ele dá o jump. Caso isso aqui for verdadeiro, ele faz isso aqui. Se for falso, ele faz a linha seguinte. Porque no código de máquina não existe bloco de comandos, certo? Não tem bloco de comandos. Quando eu boto um CMP, a linha seguinte ele faz se for verdadeiro e a outra linha ele já faz se for falso. Seria o else dele. Certo? Então, jump R2, que está com o endereço 5, certo? E o R1 está com Professor, Oi. então esse R1, ele vai se ou ele vai para o R2 se não for verdadeiro o R1, é isso? Não, se R1 for verdadeiro, ele faz o jump. Se for falso, ele faz o que eu botar aqui, ó, onde eu botei essa interrogação aí. Uhum. Se ele for falso, ele vem para cá. Se ele for verdadeiro, ele vem para cá. Se ele for falso, eu quero que ele faça o quê? Que ele faça isso aqui, ó. Certo? Se ele for verdadeiro, ele vai fazer o quê? Go to 5. Go to 5. Se ele for falso, ele vem para cá. E continua. Uhum. Ok? Muito bem. Continuando aí. Então, depois que ele fez o if, go to 5. Se ele não foi para o 5, ele vem fazer aqui W recebe W mais X. Certo? Eu não tenho o valor de W nem de X em canto nenhum. Aliás, perdão, tem o de X está em R0, né? R0 guardou o valor de X. Muito bem. Eu quero de volta o valor de W, então load. Load. Eu não preciso mais nem do R1 e nem do R2. Esses valores, para mim, são mortos. Eu vou usar o R1 como load de W. W, R1. Então, trouxe o W de volta. Vou somar ele com X. Então, ADD, R0, R1. Então, o resultado da soma, dessa soma aqui, W recebe W mais X. Está aqui. ADD, W, que é R1, mais X, que é R0, colocando em W. Para não perder o valor de X. Porque o valor de X, ele não está morto não, porque eu vou usar ele aqui ainda, vou usar ele aqui ainda, certo? Em W, eu tenho realmente o valor do resultado da soma de W com X. Então, faz sentido eu botar o valor do resultado em R1, que está com a variável W. Beleza, eu fiz essa linha aqui, vou fazer essa linha aqui agora. Y recebe W mais X, certo? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu não preciso do valor de Y, o valor de Y é um endereço de memória, ok? Só preciso do valor de W e X. Então, eu vou usar aqui um registrador qualquer, vou somar aqui ADD, W com X de novo, então R0, R1. O resultado vai para R1, certo? Eu vou dar um store, vá para o endereço de memória Y, recebo o resultado de R1. Então, eu estou guardando agora no endereço de memória onde está Y, o resultado da soma de W mais X. Estou guardando no endereço de memória Y o resultado da soma, aqui entre X, que está em R0, e W, que está em R1. Ok, pessoal? Ok, professor. Muito bem. Aí eu tenho aqui a linha 5, que eu preciso identificar ela por causa do jump. Eu dei aqui um jump R2, que era 5. Então, vou botar aqui um label 5. Opa, aqui não. Perdão. Aqui, 5. É um label, certo? Só para indicar que o goTo, o jump, vai vir para cá. Se ele for executado, ele vem para essa linha aqui. E executa dela em diante. Que é a linha 5 aqui dessa atribuição aqui. Então, eu quero y mais x. O valor de y está em R1 ainda. Eu não perdi o valor de R1. E eu quero somar com x que está em R0. Então, eu vou botar aqui ADD R0, R1. Estou somando aqui o valor de y, que está em R1, aqui, ó, R1, está com o valor de y, e o valor de x, que está em R0, está aqui, ó, não mudei ainda esse valor de R0 aqui. Então, somei os dois e vou dar o store em Z.
Vou dar o story de R1, que é o resultado da soma, vai para o endereço Z de memória. Pronto, com isso eu terminei. Sim, eu tenho que dar o story também do X, né? O X está em R0, a variável X ganhou o resultado dessa equação aqui. Eu usei ele várias vezes, mas não deu o story dele na memória. Preciso atualizar a memória RAM com esse valor de X também. Então, story R0 na endereço X de memória. Então, eu tenho atualizado o valor de Y, de Z e de X, certo? Que faltou atualizar o valor de W, não foi da memória? Foi. Nessa linha 3 aqui, eu não atualizei o valor de W. Vamos fazer isso aqui, ó. Eu dei o load, a soma ficou em R1, a soma, certo. Então, antes de eu somar com Y, eu vou dar um story de R1 em W. Pronto. Todas as minhas variáveis agora, X, W, Y e Z, estão com seus endereços atualizados na memória. Pronto. Professor, eu tenho que dar essa história toda vez que eu vou fazer o quê? Me lembre aí. O story é quando eu quero guardar o valor. Quando eu não quero perder mais o valor. Quando eu não vou mais usar a variável. Então aqui, ó, W. Entendi. W daqui para frente não vai ser mais alterado. Uhum. Se o valor não vai ser mais alterado, ele foi alterado e não vai ser mais, eu dou story. Eu dou story quando o valor não será mais alterado. Aí eu dou story. Certo? Fazer o quê? Sempre que o valor não for mais alterado, eu dou story nele. Eu posso dar o story depois, antes de fechar o código, ou imediatamente. Eu posso dar tudo no final, então, ou não? Pode. Todos no final, ali, geralmente ali onde o senhor colocou do Y, do X. Nesse caso aqui, eu não poderia, por exemplo, dar o W no final, porque eu perdi o valor de R1. O valor de R1 que está aqui, ele vai ser perdido aqui, nessa operação. Ah, é mesmo. Ele o vai R1 aqui, vai depois estar guardando o Z já, né? É, aqui ele vai guardar o Y. Aí eu perdi o valor de W. Então eu guardo o valor de W antes de perder ele. Entendeu? Eu não vou mais usar esse valor. Eu não vou mais usar esse valor. Então eu tenho que liberar o registrador. Se eu vou liberar o registrador, eu dou um story. Digo, ó, já salvei o valor. Pode usar o registrador para outra coisa. E aí eu não preciso. Aí eu posso usar para outra coisa, eu não preciso gastar registrador. Você vê aqui, ó. Esse monte de linha de código aqui, eu só gastei 3 registradores. O R0, o R1 e o R2. Mas a pessoa, para entender aí, só Deus na causa, né? A primeira vez que você está vendo linguagem de máquina de baixo nível, né? Realmente. Ei, deixa eu perguntar outra coisa. Não sei se é a primeira vez, né? Você deve ter visto em arquitetura, não linguagem de baixo nível. Professor, assim não, viu? Pelo visto, a arquitetura foi bem básica. Mas isso aqui é básico, mulher. Mais básico do que isso, então. Piorou ainda. Vixe, Maria. Ei, sobe aí um pouquinho, só para apertar uma coisa. Só um pouquinho. Essa parte, eu me confundi aqui nessa parte aqui do Big. Para eu saber a ordem que eu vou fazer, eu não tinha que colocar o if primeiro, não. Eu tô meio confusa nessa parte aí. Não, primeiro eu verifico o seguinte: y é maior que 10. A coisa. Y é maior que 10, verdadeiro ou falso? Primeira coisa, eu tenho que descobrir se é verdadeiro ou falso. Y ser maior que 10, certo? Vamos supor que seja falso. Então, y maior que 10 é falso. Eu guardei esse falso, na variável R1. Aqui, em R1, tá certo? Pronto. Com essa informação, eu vou no if. Se R1, se ele for falso, não faça o jump. Vá aqui pro load. Certo? Primeiro eu descubro se a operação é verdadeira ou falsa. Depois, eu jogo ela no if. Ah, entendi. Aí. O if só vai ver o resultado, ó. Se for falso ou se for verdadeiro. Ele não vai operar. A operação do maior já está pronta. Eu só vou checar o R1. Lá é falso ou verdadeiro? Ah, R1 é falso. Por que R1 é falso? Porque lá no Big ele recebeu o valor de falso. Ok? Então o resultado do falso ficou em R1. Ficou em R1. Já ficou em R1 aí. Já ficou em R1 no Big. Aí no CMP eu já estou usando esse valor de falso para checar o if. Entendi.
Ok? Aí o R2 recebeu ficou como 5 ali, né? Se uma ele for constante verdade, 5. né? Isso. Que seria aqui o Entendi. go to aqui, ó, go to 5. Então joguei o 5 em R2 e dei o jump nele, que é o go to. Deu o JDZ aqui nele, que é o go to. Aí vá Tudo para bem, né? o endereço 5, que é o R2 está 5, né? Então vá para o 5. E aqui embaixo, ó, eu dei o load 5. Eu dei o label 5. Pra ele vir para cá. Então, 5, R2. Fazer o quê, né? Tá bom. Algumas linguagens têm algum comando de atribuição, certo? Eu não botei aqui, porque nem toda linguagem tem. Basta eu botar assim que ele já entende. Mas algumas têm um comando de atribuição também, que é o move. Move. Seria um comando de atribuição. Certo? Vou deixar assim, porque você pode ver move por aí. Vai dizer, gente, o que é move? Não, prof. Os comandos de baixo nível, mulher. Comando que você aprende fácil. São poucos comandos que baixo nível tem. Não tem esses comandos todos, não. Faltou o move aqui. Move. Ok, pessoal? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Tranquilo. Eu só tenho uma pergunta. O senhor disse que ia dar um presente pra gente, ia fazer uma atividade, já que a gente não tem base nenhuma da prova. Cadê nosso presente? Calma, mulher. Demora. Calma. A prova não vai ser agora. Mas a gente precisa já estar preparada para a decepção. Primeiro, a primeira tarefa nossa é fazer o léxico. Então, se preocupe em fazer o léxico, certo? Na próxima aula, eu vou explicar direitinho como é que eu quero o trabalho, inclusive dando ênfase no léxico. Então, nosso primeiro passo que eu vou cobrar de vocês é o léxico. Então, eu quero que você se dedique primeiro a isso. Não precisa ficar se dedicando a tudo ao mesmo tempo, não, senão você demora mais para fazer as coisas. Faça primeiro o léxico, ele funcionando, rodando, compilando direitinho, tal léxico. Aí nós vamos pensar em outra coisa, certo? Estude uma coisa de cada vez, senão vai se perturbar. Ok? Obrigada, boa noite, tchau. Mais alguma pergunta, pessoal? Cadê o ok de vocês aí? Dê os ok aí, pessoal. Amanhã já Tranquilo. tem pergunta. Pronto, amanhã eu vou falar sobre o trabalho, vou explicar sobre o nosso projetinho, ok? Amanhã Então, vai ser chique. Então, vou cancelar aqui. Essa gravação vai estar Professor. no mudo. Oi. Professor, o prazo pro léxico é para amanhã, é? Não. Era para semana que vem, mas eu vou dar uma adiadazinha ainda. Ah, tranquilo. Amanhã a gente conversa. Tranquilo. Tranquilo? Beleza, então até amanhã, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite.